Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do LaserCast. Hoje o tema da nossa conversa vai ser laser terapia para os defeitos de desenvolvimento de esmalte. E para conversar sobre esse tema com você, eu trouxe uma professora altamente renomada e experiente nesse assunto, que é a professora Rosângela de Sena. Muito obrigada por aceitar o convite, participar hoje aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, Luana. Obrigada pela oportunidade. É sempre bom a gente passar informações, né? É muito bom receber você. A gente sempre tão agradável nossas conversas, o papo flui, né? E se você que está aí assistindo ainda não conhece a professora Rosângela, ela é cirurgiã dentista, ela é mestre especialista em odontopediatria e ela é professora colaboradora do Laboratório Especial de Laser e Odontologia. Além disso, o Lelo, né? E além disso, ela é autora do livro Saúde Bucal do Bebê e Adolescente, além das coleções Nossa Saúde e Saúde Bucal, também já publicadas. Né? Além de uma larga experiência clínica com pacientes, enfim, já vem estudando esse tema há algum tempo e certamente vai colaborar muito, né, com conteúdos aí sobre esse tema com vocês. Então, de novo, muito obrigada. E vamos começar, né, Sim, essa nossa conversa explicando que tem pessoas que escutam a sigla DDE, ou defeitos de desenvolvimento e não entendem exatamente o que isso significa. Então, eu gostaria de começar essa nossa conversa explicando para quem está assistindo o que são os defeitos de desenvolvimento do esmalte e como eles são classificados na clínica, na prática clínica. sim. Os defeitos de desenvolvimento de esmalte, eles ocorrem na formação do esmalte, na fase de amelogênese, certo? É Uhum, nesse momento. E aí eles se classificam de duas formas muito didática, ao saber que podem ser defeitos qualitativos ou defeitos quantitativos. Os defeitos qualitativos, eles são defeitos no momento de mineralização do esmalte. Aí vão aparecer as hipo e hipermineralizações do esmalte. uhum, São defeitos relacionados a esse tipo de defeito. Ao passo que os quantitativos, eles vão estar relacionados também à uhum, fase de amelogênese, porém, não existe a formação. Então, ou o esmalte é ausente, ou existe um esmalte mais fino, mais frágil, certo? uhum, Uma camada menor. Então, essa é a grande classificação. Aí, dentro dessas classificações, tanto da qualitativa quanto a quantitativa, então, o profissional, ao olhar esse dente, essa lesão na boca, ele tem que, o primeiro raciocínio que ele tem que fazer é um defeito quantitativo ou qualitativo. Por quê? Uma vez que é quantitativo, existe uhum. perda de tecido, pode haver hipoplasias, certo? E quando é qualitativo, vai ser defeitos ligados à mineralização do esmalte. O esmalte está lá, mas existe um defeito na mineralização dele, certo? Certo, muito interessante. E é interessante também pontuar que, claro, o diagnóstico é muito importante, mas quais são as queixas principais de um paciente, né, que tem esses defeitos de desenvolvimento? Existe uma queixa que é incomum ou existem queixas diferentes dependendo do tipo de doença que ele tem? Qual que é a sintomatologia deles, assim? Sim, eu vou te falar agora. Só antes, eu vou colocar quais são essas que eu acho que eu não respondi Ai, completa. na Tá, sua então vamos primeira, voltar lá. sua primeira pergunta. Não, mas E se já pro- emenda, né? é, Você não, já termina de falar os tipos e você já sim, fala da sintomatologia. exato. E quais que são essas lesões? Por exemplo, aquelas com perda de tecido são Tá? hipoplasias generalizadas, aquelas quando na boca existe várias pequenas hipoplasias, ou em todos os dentes, ou Uhum. em alguns grupos de dentes, enfim, ou em algumas unidades. E também existe a hipoplasia muito comum de acontecer quando a criança ainda bebê, né, às vezes engatinhando, andando, ela bate o Dentinho. dentinho, e aí na próxima dentição vai aparecer uma hipoplasia, certo? Então, também é por trauma. Uhum. E existe a melogênese, que a gente vai falar mais para frente também, que é a melogênese hipoplásica, que é uma melogênese que
não existe a formação, ou se existe a formação, é muito superficial do esmalte. Então, às vezes, o paciente tem todos os dentes Uhum. com essa lesão, porque é uma lesão genética, e ela acontece tanto na primeira dentição quanto na dentição permanente. Então, e vem com essa falta, né? Ausência desse esmalte em algumas faces, ou às vezes em todas as faces e em todos os dentes. Até tem um caso que eu estou atendendo agora, ele só tem dentina, na verdade. Nossa. E aí, isso fica para os defeitos hipoplásicos, certo? Agora, nos defeitos qualitativos, que é de hipo ou hipermineralização, entra a fluorose, a melogênese imperfeita hipoplásica daí, Uhum. ou maturata, certo? E também traumas. Mas daí o que acontece com o trauma? A mesma queda com a mesma criança, ao invés de no dente permanente aparecer uma hipoplasia, vai aparecer uma mancha. Então, vai haver um problema de mineralização naquele esmalte, certo? Você falou tanto, assim, surgiu uma dúvida aqui. Eu não sei se existe algum dado que pontua o quanto esses defeitos são frequentes na nossa população. Você tem essa informação? Sim. Na América, eles são 15%. Aqui no Brasil, varia bastante, varia de 2,5% a 14%. Então, e depende da área também, sabe, Luana? Porque às vezes você falando, às vezes num estado é muito maior, no outro estado é menor. E hoje que está tendo mais um protocolo para avaliar esses dentes, já um protocolo E já diagnóstico, né? Porque devem ter Exato. muitos pacientes que têm e não sabem, né, que tem. Sim, e também mesmo quando faziam essas pesquisas de campo, não se tinha um protocolo para fazer essas pesquisas, para avaliar esses dentes. Então, porque ela é uma lesão muito diferente. Às vezes acomete só um dente, acomete uma ou duas faces. Então, aí para mensurar essa doença é mais complicada, por exemplo, num HMI. Que não tem acesso ao dentista. Se não for um dente central ali, de repente sofre com algumas consequências dessa doença e muitas vezes não sabe o diagnóstico, né? Sim, isso era muito comum uns anos atrás, e por que hoje os DDEs estão em tanta evidência, principalmente o HMI, né? Porque antigamente a cárie era mais prevalente, certo? Sim. Não tinha tanta prevenção, né? As pessoas de mais idade nem utilizavam flúor na água, não havia aplicação de flúor e também não tinha flúor na pasta dental, né? Então, aí a cárie era muito comum no consultório e era uma doença mais avassaladora, digamos assim, né? Então, com esses defeitos de esmalte, por ser um esmalte mais poroso, mais sensível, ou já estar na dentina, certo? Esse dente, quando ele erupciona. Aí, o que acontecia? Ele era cometido por cárie rapidamente, né? Um biofilme, tudo. Então, o que acontecia? Rapidamente, esse dente era perdido na cavidade bucal. E aí, não se diagnosticava. Sim. Porque era tipo assim, ele veio com um problema e logo... Ou às vezes até falavam, ele já veio cariado. Porque ao erupcionar e entrar em contato, né, com o antagonista na mastigação, já começa a haver perda estrutural. Porque é um esmalte problemático, certo? Com o próprio meio mesmo, durante a mastigação, o biofilme. Não tem esmalte, ou tem de uma forma muito alterada, é óbvio que ali existe um risco aumentado ao desenvolvimento da cárie. Sim, não aguenta o impacto mastigatório, não aguenta o ataque ácido da... estomatognático, para ele não vai aguentar, né? E então, por isso essas doenças não eram muito diagnosticadas. Daí agora, com a baixa prevalência da cárie, aí as pessoas começaram a pensar, nossa, está surgindo. Não é que está surgindo. Exatamente. Não se sabe se isso existe uma causa, por exemplo, no HMI, porque é uma doença de causa multifatorial. Então, não se dá para dizer um diagnóstico preciso, assim, a causa é essa. Não é. Não pode ser, é uma causa multifatorial. Então, dá para se avaliar e, com o histórico do paciente, ter uma noção. Mas, assim,
não dá para afirmar exatamente o porquê Entendi. do HMI. E então, qual seria, né, ou quais as principais sintomatologias desse grupo de pacientes que você comentou? Então, o paciente chega sempre no consultório se queixando de dor ao se Uhum. alimentar, que é o que a gente está conversando, não consegue digerir alimentos crocantes ou duros, não consegue Sim. beber água gelada, essa é a principal queixa, alimentos quentes também. E às vezes, quando é muito grave essa hipersensibilidade dentinária, ele não consegue, por exemplo, no inverno, receber aquele ar frio. Eles são sempre. Respirar mais fundo. É um paciente que no consultório da gente, ele não aceita, às vezes, o sugador, você não consegue utilizar, você não Uhum. consegue utilizar a seringa tríplice, então são pacientes bem difíceis quando Uhum. essa hipersensibilidade é alta, certo? Porque tem casos de lesões leves e moderadas que às vezes dá para Ainda dá controlar. para Dá. controlar, né? E antes da gente começar a falar sobre o laser, que é o tema, né, do podcast, a gente vai falar bastante. Eu queria só pontuar hoje, né, qual que é dentro do nosso panorama geral, como esses pacientes são convencionalmente tratados, dentro da prática clínica convencional. Como que funciona? Sim, dentro da prática convencional, o mais utilizado são os vernizes fluoretados. Tá. Certo? E depois existem outros dessensibilizantes também muito bons, tipo Gluma, Clinco Aham. XT, existe um novo que é o Barrier Coat, o Icon, que são infiltrantes. Uhum. Hoje, Luana, existe bastante coisa nova nesses Legal. E com últimos bons anos. resultados. Sim, com bons resultados, mas eu acho que eu já vou adiantar um pouquinho, É. assim, eles só têm uma limitação. Eles duram, eles têm um follow-up menor. Eles Ah, duram por alguns meses, porque com o desafio ácido, né, da da cavidade dieta. oral, da dieta, tudo, e com o desgaste, eles vão tendo que ser reaplicados novamente, depois de um Ah, tempo. entendi. Então, nessa problemática que você levanta, já vamos começar mesmo a falar. Uhum, Como é que você tem introduzido, então, o uso dos lasers, assim, de baixa potência, se a gente quiser começar uhum, aí por um grupo, né? Dentro do tratamento das DDs? sim. Porque, na verdade, a gente não é que a gente está tratando a DDE, a gente está, os lasers, né, e esses infiltrantes, e esse Aham, tratamento convencional que a gente acabou de conversar, eles vêm para tratar a hipersensibilidade dentinária desses defeitos de esmalte, porque ela sim. é uma hipersensibilidade diferente de uma hipersensibilidade cervical, que é causada por uma bifração, ou Aham, causada por uma retração gengival, ou de dentes sensíveis. uhum. Esse tipo de hipersensibilidade dentinária é completamente diferente, porque às vezes afeta o dente todo, várias faces, e É muito trata-se, mais grave, né? É exato, muito mais e severa. trata-se de um dente que está com todos os canalículos dentinários Exposto. expostos. É uma área grande. Então, essa polpa, ela está sempre cronicamente inflamada. Então, é um Uhum. paciente que não aceita anestesia, porque a anestesia não pega, muitas vezes. Ele já não aceita a seringa tríplice, ele não aceita o algodão encostando no dente dele. É muito diferente. Então, é uma hipersensibilidade complicada, Aham. no sentido de poder gerenciá-la, certo? Sim. E aí, o que acontece com esses pacientes? Eles não conseguem receber tratamento odontológico, porque a pior sintomatologia deles é a hipersensibilidade dentinária. E isso impede eles de fazerem uma boa higiene, tanto é que você pega pacientes com placas de tártaro severas, assim, Aham. como se nunca Meu tivesse Deus. usado uma escova dental. E geralmente esses tártaros estão exatamente nesses dentes, Meu certo? Às Deus. vezes nos outros Uhum. dentes da cavidade Sem que não dúvida. tem a lesão, por exemplo, no caso do HMI, Aham. tá ok. Mas chega nos molares, a coisa já está mais complicada. Então, Vai somando vários fatores, né? exato, vai somando E vários. que vão agravando a condição que já não é simples. E se imagina um paciente que tem esse tipo de lesão e se ele tiver um apertamento dental, por exemplo, piora muito. Se ele Aham. tiver uma retração gengival, piora muito mais. E eles apresentam bastante fratura, né? Uhum. Devido a esse esmalte. Então, é bem complicado. Então, o mais importante para uma criança, né, um adolescente,
é tratar primeiro a hipersensibilidade dentinária, que é o que vai permitir esse paciente frequentar um consultório dentário. E ele precisa, porque é um paciente que precisa ser monitorado, muitas vezes, até, sei lá, quase 25 anos, certo? Porque é um paciente que ele vai 10 vezes mais ao consultório do que um paciente normal. Ele precisa ser monitorado de 3 em 3 meses. Por quê? Porque, além de ela ser uma doença multifatorial, ela é dinâmica. Dinâmica por quê? Porque com o ataque erosivo, né? Ácido na cavidade oral, né? A mastigação, o impacto, as forças mecânicas e tudo, vai evoluindo, vai havendo perdas estruturais. Sim. Então, o quanto antes a gente tratar essa hipersensibilidade dentinária, a ponto que essa criança possa fazer uma coroa clínica, né? Possa Reabilitação fazer, de forma geral, né? exato, ou fazer uma restauração, mais rápido a gente tem condição de salvar essa unidade dentária. E outra, por exemplo, no caso de HMI precisa ter pelo menos um molar permanente para caracterizar a doença, Para certo? quem não sabe o que é HMI, pontua, porque às vezes a pessoa está aqui assistindo e não vai lembrar. Exato. Você falou no início, mas... É um tipo de lesão também, sobre hipomineralização, que acomete de 1 a 4 molares, certo? Então, e pontuou primeiros molares. Então, imagina, Luana. E às vezes, quando mais severa, acomete também os incisivos, certo? E aí, eles aparecem com manchas opacas, demarcadas, que vai desde o branco, amarelo, até marrom, certo? Então, inclusive, se acometer os incisivos, o paciente ainda tem um grande problema de estética ainda, certo? Fora isso. Só que o que acontece? Se não for tratado rapidamente esse molar, é o primeiro molar, certo? É o molar-chave, né, da oclusão. Então, ela já vai ter outro problema. Porque às vezes o paciente vem pra gente e já não tem mais o primeiro molar, já foi extraído. Então, a gente convive com isso também. E aí, tratando, é aquilo que eu te disse, aí ele tem condições de seguir com o tratamento odontológico. Na verdade, o seu desafio é conseguir fazer a odontologia, né? Exato. Então, o laser, pelo que eu estou entendendo, ele te ajuda no preparo desse paciente para conseguir, né, a realização desse tratamento odontológico de uma forma mais satisfatória. Ele precisa estar com a hipersensibilidade controlada ou eliminada, que é o ideal, que certo? seria o ideal. Você me perguntou sobre os lasers de baixa, né? Os lasers de baixa, nesse tipo de hipersensibilidade dentinária que eu quero dizer, ele é excelente para gerenciar a dor, certo? Porque se for uma lesão severa, não tem como ela melhorar com laser de baixa. Assim, ela alivia, baixa o índice da escala de dor, já ajuda, mas não resolve, certo? E aí eu já te pergunto uma outra coisa, então. Sim. Eu sei, por lesões cervicais não cariosas, que existe a possibilidade da gente usar o laser de alta potência no tratamento da hipersensibilidade. Você tem utilizado os lasers de alta potência, então, nesses casos clínicos mais desafiadores, como é que funciona? Sim. Nós estamos fazendo uma pesquisa lá no Lelo, tanto com laser de hérbio, e a minha pesquisa é com laser de neodímio em lesões de HMI. E a gente começou isso lá, foi em 2018, mais ou menos, que a gente começou a tratar uns pacientes de amelogênese e HMI. E aí utilizamos um protocolo, e aí a gente percebeu que havia uma melhora. Mas assim, por exemplo, quando você usa, que a gente até nem comentou, de protocolos combinados, por exemplo, tanto do laser de baixa, que também ajuda bastante. Por quê? Por exemplo, no laser de baixa, você gerencia a dor, certo? Sim. E depois você pode aplicar um verniz de flúor ou aplicar um dessensibilizante gluma resinoso, e aí vai ter um follow-up maior e vai ter um tratamento. Dá para se dizer que é um tratamento aí, certo? Porque por alguns meses pode ser que a dor chegue a zero. Acho importantíssimo você dizer isso. Por quê? Porque acontece muitas vezes de dentistas pensarem o seguinte: se laser é uma alternativa legal, já comprei meu laser, então
tá resolvido. Eu faço só o laser, não preciso mais investir no flúor ou investir em outros tipos de dessensibilizante, outras técnicas, porque o laser supre. E na verdade não, né? Você consegue com o laser, na verdade, uma associação. Você melhora todo o Sim. contexto do seu tratamento associando técnicas. Sim, na literatura mesmo mostra que os protocolos associados, principalmente o do laser de baixa, eles têm Aham, dado resultados muito bons, porque às vezes o dentista não tem um laser de alta, né? Às vezes um aham. pediatra Não é a não. realidade É, da ele não. maioria, né? Exato, ele não tem o laser de alta, e Tá, aí ele pode lançar mão desse laser de baixa, claro. mais um tratamento convencional também. Que aí vai ter uma efetividade muito boa, Sem sabe, no dúvida. E a gente tratamento. vê isso em tantas outras coisas. Poxa Sim, vida, por exemplo, o DTM, não tem nada a ver com o tema agora. sim, Mas a gente também usa o laser? Sim, mas eu tenho outras possibilidades onde eu posso associar um dispositivo intraoral ou uma sim. fisioterapia. Eu Uma não excluo uma acupuntura, acupuntura. é, Eu não preciso excluir todo o resto porque eu entrei com laser. A gente soma, soma. né? Ele vem para somar. Mas eu fiquei curiosa dos lasers de De alta. alta, Você tem usado o laser de Erbium, né? Você falou e neodímio dímio. no seu trabalho. Tem trabalhos com diodo também? Como que tem? Como Não, que porque o você... diodo não é um laser indicado para tecido duro, certo? Exatamente. Eu queria até Então, que você é, pontuasse, o porque a que, maioria dos dentistas tem o quê de alta? O diodo. E às vezes assim, fica na dúvida achando, se o neodímio funciona, eu posso usar a minha fibra de diodo e não, selar? não, não. Ótimo. Boa. Porque o que os lasers de alta fazem no caso dessas DDEs, certo? Aham, Vamos pensar, então, em amelogênese e HMI, que é a hipomineralização de molares inferiores, né? aham. Essas siglas são todas compridas. Mas, enfim, o laser, o calor dele gera um melting, um derretimento Sim. dos cristais de hidroxiapatita, certo? E esse derretimento no esmalte e também na dentina, ele provoca uma fusão, certo? Uhum. E uma ressolidificação dessa dentina. Então, quando ele faz isso, ele oblitera os canalículos dentinários, Uhum. que uma vez que quando estão abertos, né, essa é a causa da dor, né? Uhum. Enfim, aí, fazendo esse melting, vai obliterando. E é uma coisa definitiva, Uhum. digamos, entre aspas, porque ainda não se tem pesquisas relacionadas a esses DDEs de follow-up muito grande. Nós, lá no Lelo, temos 2 casos de follow-up de 5 anos, com dor zero. Por 5 anos não Por voltou. 5 Sem anos não recidiva. voltou. É uma paciente que eu atendi de amelogênese e outra paciente também, criança na faixa de Hum. 8, 10 anos, que hoje a gente já tem o follow-up de 5 anos das duas. Impressionante, né? Porque mesmo escovando, poxa vida, aquele Sim, esmalte lá voltou a ser exposto a traumas. sim. Só que o que que aconteceu? Hum. Mesmo, por exemplo, na mesma boca, teve lesões de HMI muito severas, ela conseguiu fazer as coroas, está em Aham. tratamento odontológico e já está utilizando, inclusive, aparelho Olha que ortodôntico. interessante. A Muito outra que bom. tinha melogênese imperfeita, ela fez a reabilitação dos dentes anteriores e dos posteriores não, mas está todos com dor zero, Ainda naqueles que não reabilitou. mesmo naqueles que não reabilitou. E ela tem uma perda de esmalte muito grande. Na palatina e lingual, ela não tem esmalte. Foi Impressionante. Você impressionante. publicou já, Rô? Sim, já vai sair Vai agora, sair. porque Que assim, bom. não existe na literatura um follow-up longo Te assim, nem pergunto de porque eu 1 ano, 2 procurei. anos. Não, Eu não tem. Você procurei, até procurou? para conversar agora com você, eu fui Não tem. estudar, porque não é um É, assunto que eu domino, não é minha prática clínica, sim. e não achei. Falei, poxa vida, procurei ele Não, não, não não tem encontrei, nem mas de tá um, saindo, de, né? de, de um, E 2 anos, não tem. incrível, resultado A gente, incrível, a gente parabéns. pensou em fazer para 1, 2 anos, mas como Aham, entrou pandemia e coisa, e a gente ainda conseguia fazer os retornos sim, dela, e hoje a gente tem de 5 anos. E, o, e, o, joia. e a, vou voltar para o laser neodímio, certo? Aham, Ele ainda é superior ao hérbio, na verdade, porque ele causa um melting de maior qualidade. O outro, ele ah, não gera tanto calor, certo? A gente pode encostar a fibra, né? sim, Para o paciente, eu percebo que é super tranquilo,
Eu não precisei medicar nenhum paciente até hoje. E indo com jeitinho nas primeiras aplicações. Anestesia? Não, sem Não anestesia. Uhum. E é muito incrível, porque o paciente entra com essa escala de 8, 9, 7, 10, e aí nunca bebeu uma água gelada, e às vezes, após já no consultório, A primeira sessão. ele toma água gelada e fala, não Não está acredito. doendo. Que Certo. legal. Então, por exemplo, de uma escala de dor 10, na primeira sessão vai para 5. E na segunda, às vezes, já zera. Qual é o intervalo entre as sessões? Uma semana. Impressionante. É impressionante. A ponto que, às vezes, eu brinco com o assistente e falo, parece uma varinha mágica, sabe? Mas e você vê isso em várias especialidades, né, É Rô? incrível. Quando bem utilizado, é uma tecnologia que veio, assim, para contribuir demais na qualidade de vida das pessoas, né? Sim, para HMI eu nunca precisei fazer uma terceira sessão. Mas para a melogênese, agora eu estou atendendo vou fazer, mas é porque ficou um efeito residual de escala de dor 2, 3. Ah, mas baixinho. 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 Tá. Sim. Então, mas enfim, se quer zerar e tem possibilidade, né? Sim. Você entrou num tema interessante que é pontuar que a gente ainda tem poucos trabalhos, né? Toda essa nossa conversa, claro, em nenhum momento você deixou de dizer que você tem feito trabalhos, eu sei que você é uma super estudiosa, tá aí num dos maiores centros de laser do mundo, né? Com as maiores pesquisadoras de laser, que são minhas colegas, admiro demais, trabalho com elas até hoje, enfim. Sim. E eu acho, inclusive, importante que ainda que aqui a gente esteja pontuando resultados que são promissores, satisfatórios, uma experiência larga que você tem clínica, que a gente ainda carece de evidências científicas, né? Eu queria que você pontuasse para quem está assistindo o que existe hoje na literatura, né? Por onde que você começou se baseando nos seus protocolos e por onde que você acha que caminha ou tem encaminhado as evidências científicas com relação às DDEs? Sim, para a gente fazer os estudos e ver os protocolos, enfim, sempre a gente se baseou em estudos, né? Pesquisas relacionadas à hipersensibilidade dentinária e cervical, certo? Porque existe alguns trabalhos, mas muito poucos, você deve ter visto, às vezes de casos clínicos, e mesmo de casos clínicos, poucos, relacionados à HMI e à melogênese. Sim. E agora, eu acho assim que com essa pesquisa, sabe, essas doenças sendo mais estudadas, porque hoje na pediatria é uma constância no consultório. Então, por isso que eu acho que também não tinha essas pesquisas. Aí entra o laser no meio disso tudo, e traz um resultado tão bom, né, em relação, porque é uma hipersensibilidade dentinária muito difícil, é muito alta às vezes, né? Desafiador demais, né? Exato, e quando é muito alta, o dente está precisando mais urgentemente ser tratado, porque com certeza é um esmalte mais poroso, mais canalículos abertos, mais tudo. Então, mais rápido ele tem que receber tratamento. Então, aí o laser entra e é maravilhoso. E a gente está, assim, muito feliz, né, de poder ver isso. A única desvantagem é o preço desse laser, né? Mas ainda, né? Quem sabe num futuro próximo mais profissionais tenham a possibilidade de adquirir, né? Eu penso assim, Luana, da mesma forma que antigamente a gente não tinha o laser de Erbium tão disponível, hoje a gente tem, né, com o Light Touch, certo? Vários profissionais já estão tendo nas suas clínicas, né? A gente está utilizando o laser fotona para fazer. É um laser, né, muito caro, é um laser especial e tal, essa marca, enfim. Mas eu imagino que vai acontecer algo parecido que nem os carros, né? Antigamente, carro elétrico era só protótipo, né? Hoje, a gente está tendo carros elétricos com preços acessíveis rodando na cidade hoje em dia, né? Agora, é um momento novo, mas por que de repente, mais para frente não vai haver? Então, acho que a pesquisa é muito importante quando ela vem e mostra que o laser de neodímio é tão importante, aí os fabricantes se interessam e vão produzir, né, essa abrindo também a concorrência, a gente vai ter, provavelmente, né, valores mais acessíveis.
Exato. E aí vão trazendo tecnologias mais inovadoras, não tão caras, né? Porque Aham. tudo acaba sendo descoberto. Dessa forma, eu acredito. Perfeito. E eu sei que você contribui também em alguns cursos lá dentro da fundação, pelo Sim, Lelo, né? sim. A gente faz até De uma collab pediatria, aí é. dentro de pediatria que é online agora, né? Sim. Mas fora esse, você está em mais algum? Queria que Tô você no de comentasse habilitação. de habilitação, Sim. né? Aham. E cursos de pediatria, você participa, ou enfim, a pessoa que queira também adquirir seus livros, entender um pouco mais sobre esse assunto, como você pode nortear, mas tanto para profissional, vai, quanto pacientes ou mães de crianças que tenham as DDEs, se Sim. você tem alguma orientação com relação a isso, né? Ah, sim, eu acho que elas podem procurar o Lelo, que eu tô lá, e a gente do Lelo pode indicar, até porque a gente está fazendo essa pesquisa, então para os pacientes é muito bom, Aham, porque isso não existe nos consultórios dentários ainda, né? São pouquíssimas as clínicas. Agora eu já fiquei sabendo que vai abrir algumas clínicas em São Paulo, especialistas só no laser fotona, que vão só trabalhar com laser fotona, então já está começando a ter um certo acesso, certo? aham, Mas para as pacientes irem até o Lelo e lá a gente vai diagnosticar e com sim. certeza vai trazer um tratamento para essa criança relacionado Tratamento, aos lasers. orientação, Sim, tudo, acompanhamento, que é um tudo. centro. Poxa, eu sou super suspeita, né? Me formei lá Sim, e adoro, né? Desde a equipe que te recebe sim, é até os maravilhoso. dentistas, os coordenadores, enfim. Recomendo, ó, se você está aí precisando realmente desse tratamento, de uma orientação, fica aí. De repente a gente coloca na legenda o contato, mas é Laboratório Sim, Especial de Laser e Odontologia, onde tem as maiores referências de laser no Brasil, sem dúvida nenhuma. Bom, Rô, eu te agradeço, né? Eu adorei a conversa. Eu eu acho que um também. assunto que é tão pouco abordado ainda, como você Sim, falou, é algo que tem surgido mais uma dinâmica e discussão agora, em decorrência de uma evolução da própria sociedade, né? sim, Acho que vale essa pauta, vale já agora que a gente começa a enxergar esses benefícios do laser, pontuar para as pessoas, né? E ficou claro, foi uma conversa tão leve, né? E simples de entender. É um tema que não é assim tão simples assim, mas ficou tranquilo. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aí acompanhando gostaram muito. que Né? bom. Assim como todos os outros convidados que eu chamo, eu tenho certeza que a Rô também é acessível. Estou falando Rô porque não tem Sim, pode falar. formalidade, Sim, tá, pessoal? É a professora doutora, né? Mas enfim, a Rô, ela é super aberta a questionamentos. Então, se você se interessa por esse tema, como profissional ou paciente, ela tem redes sociais. E também escrevam aqui no nosso canal, tá? Abaixo desse vídeo aqui as eventuais dúvidas que você tenha para que a gente consiga te responder, tá? Além disso, tem as redes sociais, ela tem Instagram, né? sim. Qual que é o seu Instagram? É, doutora Rosângela de Senha. Isso. Então, de repente, entra no Instagram e faça a pergunta dela, siga nas redes sociais, enfim, né? Aproveite o Sim, contato. pode deixar as perguntas por aqui também, se quiser. Eu Sim, vou responder com certeza. é isso aí. Então, você que ficou aqui conosco, né, e assistiu esse vídeo, aproveitou esse vídeo, eu agradeço sua participação e te aguardo no nosso próximo episódio. Até lá!